Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. A nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 200 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição foi Bem de Família. Foi a segunda edição do Jurisprudência em Tese sobre o tema Bem de Família. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não é inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que também estuda para concurso ou que também tem interesse de se manter atualizado em jurisprudência, porque com certeza você nos ajuda a continuar com esse trabalho. Não deixe de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, e também não deixe de acessar o nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que por um valor baixinho te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência, além de vários planos de leitura. Planos esse por carreira ou por edital. Uma assinatura única e ilimitada que te dá acesso a tudo que você precisa para um estudo organizado e atualizado de lei seca e jurisprudência. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos começar. As teses 1, 2 e 3 vão ser analisadas conjuntamente. Tese 1. Os bens de família legal, que é o previsto na Lei 8.009 de 90, e o voluntário ou convencional, que é o que está previsto lá nos artigos 1711 a 1702 do Código Civil, coexistem de forma harmônica no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito, entidade familiar, com o propósito de resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência. Já o segundo decorre da vontade de ser um instituidor, titular da propriedade, e objetiva a proteção do patrimônio eleito contra eventual execução forçada de dívidas do proprietário do bem. Tese 2. O bem de família legal dispensa a realização de ato jurídico para sua formalização. Basta que o imóvel se destine à residência familiar. O voluntário, ao contrário, condiciona a validade da escolha do imóvel à realização de escritura pública ou testamento. Tese 3. A impenhorabilidade conferida ao bem de família legal alcança todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso da demanda executiva. Diversamente, no bem de família convencional, a impenhorabilidade é relativa, visto que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição. Então, gente, veja só que 3 teses sensacionais para entender a diferença entre bem de família legal e o bem de família convencional ou voluntário. Então vamos lá. Onde é que está previsto o bem de família legal? Lá na Lei 8.009 de 90. Lá no artigo 1º diz que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Que hipóteses são essas? São aquelas que estão lá no artigo 3º. A gente vai passear por algumas dessas hipóteses no decorrer desse podcast e também do próximo, já que a próxima edição do Jurisprudência em Tese também é sobre bem de família. Qual é o efeito desse bem de família, então? É uma impenhorabilidade de natureza absoluta. Por que é de natureza absoluta? Porque não importa o período da dívida. A dívida pode ser anterior ou posterior à aquisição do bem. Então imagina, por exemplo, que o Joãozinho ele tem uma dívida e aí
no decorrer desse período, ele adquire uma casa, passa a morar nessa casa com sua família, já sofrendo um processo de execução, e aí se pede a penhora da casa. Mesmo assim, a casa não pode ser penhorada. Por quê? Porque essa impenhorabilidade é de natureza absoluta, não importa se o bem foi adquirido antes, durante ou depois. Além disso, a instituição, ela decorre da própria lei, então, da própria lei não é necessário uma escritura pública, um testamento, nenhum ato, o simples fato do indivíduo ter essa casa e ali residir com sua família, ou mesmo residir sozinho, né, já que a pessoa sozinha também é uma família, esse simples fato já institui o bem de família legal. E além disso, esse bem de família legal não pode ser objeto de renúncia pelo titular. Além disso, se a pessoa residir em vários imóveis, o bem de menor valor vai ser considerado impenhorável. Então, por exemplo, o Joãozinho, ele mora em 2 casas. Por que o Joãozinho mora em 2 casas? Porque vamos dizer que ele trabalha em 2 cidades e ele passa uma semana em uma, outra semana na outra, passa alguns dias em uma, outros dias em outra. Então ele tem 2 casas. E aí, qual dessas 2 casas vai ser considerada impenhorável? A de menor valor. Por outro lado, gente, permanece existindo normalmente no ordenamento jurídico brasileiro o bem de família convencional. E olha só, não é nem que permanece existindo, né? O Código Civil ele é posterior à Lei do Bem de Família, que a Lei do Bem de Família é de 1990, o Código Civil é de 2002. Onde é que está previsto esse bem de família convencional? Está previsto nos artigos 1711 a 1722. Vamos ler aqui só o artigo 1711. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para constituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Então vamos lá. Bem de família convencional, artigos 1711 a 1722 do Código Civil, os efeitos. Aqui tanto você pode ter uma inalienabilidade, quanto você tem uma impenhorabilidade. Mas essa impenhorabilidade é de natureza relativa. Então você não pode, por exemplo, arguir a impenhorabilidade do bem de família convencional em relação a uma dívida que é posterior à sua instituição. Até porque isso favoreceria fraudes, então de fato isso não é possível. Como é que se institui? Se institui mediante escritura pública ou testamento. E se o indivíduo tiver vários imóveis? Aí, gente, pode ser qualquer deles que vai ser considerado bem de família, inclusive o de maior valor. Qual é o único detalhe? É que a lei ela traz aqui uma questãozinha, né? Não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Então aqui, por exemplo, é para aquele indivíduo que ele tem várias casas, ele tem um patrimônio vasto, mas às vezes ele reside em uma casa que não é a sua casa de maior valor, não é seu patrimônio de maior valor. Então eu tenho aqui eu resido em uma casa que vale R$ 200.000, mas eu tenho uma outra casa que vale 1 milhão e o meu patrimônio é de 3 milhões. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, apesar de residir nessa casa de 200 mil, eu posso instituir, através de escritura pública ou testamento, que aquela casa de 1 milhão é o bem de família. E aí, naturalmente, né, isso traz a uma impenhorabilidade relativa. Se não houver nenhum tipo de fraude contra credores, nada do tipo, nenhuma dívida anterior, esse imóvel vai ficar ali impenhorável. Tese 4. Nas situações em que o devedor possua vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade poderá residir sobre o imóvel de maior valor, caso tenha sido instituído formalmente como bem de família no Registro de Imóveis, artigo 1711 do Código Civil de 2002, ou na ausência de instituição voluntária, automaticamente a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor.
Então, gente, aqui na verdade a gente já comentou sobre isso, né? Eu poderia ter comentado essa tese 4 junto com as 1, 2 e 3. É simplesmente aquele finalzinho. No caso do indivíduo que tem vários imóveis, que reside em vários imóveis, automaticamente, qual vai ser o imóvel que será considerado bem de família? Vai ser aquele de menor valor. Entretanto, caso esse indivíduo ele vá estipular um bem de família convencional, ele pode determinar que qualquer dos imóveis vai ser o bem de família, inclusive o de maior valor. Aí, gente, vamos sempre lembrar, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Aquele exemplo que eu dei nesse instante. Eu moro em um imóvel de R$ 200.000, mas eu tenho outro imóvel que vale 1 milhão. Eu vou instituir esse imóvel porque o meu patrimônio é de mais de 3 milhões de reais. Então, eu posso pegar esse imóvel de 1 milhão e dizer que ele vai ser meu bem de família convencional. Como é que eu faço isso? Através de escritura pública ou testamento. Qual o efeito disso? O efeito disso é uma impenhorabilidade relativa e pode ser também uma inalienabilidade, a depender do caso concreto. Tese 5. É possível a penhora de fração ideal de bem protegido pela Lei 8.009 de 90, desde que o desmembramento não descaracterize o imóvel. Então, gente, aqui eu trouxe dois casos concretos, um pouco parecidos, mas que vão ter especificidades. Vamos lá. No caso concreto 1, o José possui um único bem imóvel onde ele habita com a sua família, é seu único patrimônio. O imóvel em questão ele é formado por um grande terreno com saída para os dois lados do quarteirão. No terreno está encravada uma casa de 200 metros quadrados, com entrada na Rua das Amélias. Por trás da casa há uma vasta área não construída que vai até uma pequena porta dos fundos, que aí é a saída na Rua das Margaridas. O José, ele possui uma dívida de 200 mil com o Banco ABC, promovida a ação de execução. A instituição não conseguiu penhorar nenhum bem e, por esse motivo, requereu a penhora de uma fração ideal do terreno do executado. Já o José alegou a impenhorabilidade do bem de família. Já o banco, em réplica, afirmou que a penhora da parte do terreno não construída e com acesso independente à rua, não descaracteriza o imóvel de José e que por isso pode ser penhorado. Então, gente, só para você entender melhor, imagina um terreno bem grande que está dentro aqui de um quarteirão e que vai de uma rua até a outra. Então, tem saída para os dois lados, para as duas ruas. Imagina que só um pedacinho desse terreno está construído, que dá acesso aqui à Rua das Bromélias. Atrás tem um terrenão sem nada construído que dá acesso à Rua das Margaridas. Quem é que tem razão aqui? É possível você penhorar uma parte desse bem para pagar a dívida com o banco? Gente, é possível. Por quê? Porque não descaracteriza o imóvel. Você consegue simplesmente penhorar 50% aqui desse imóvel e vai continuar tendo a casa e uma saída para a rua normal, só vai perder o terrenão no fundo, que vai virar ali perfeitamente um outro imóvel, vai poder ser penhorado, vendido e vai quitar a dívida. Então, tem razão aqui o Banco ABC. Agora vamos aqui para outro caso concreto 2. A Maria, ela possui um único bem imóvel, onde ela habita com sua família. O imóvel em questão é formado por um terreno de 600 metros quadrados, no qual está encravada uma casa de 200 metros quadrados, com saída para a Rua das Bromélias. Nos fundos há um grande quintal com área de lazer, mas sem acesso à via pública. A Maria, ela tem uma dívida também de 200 mil com o Banco ABC. Promovida a ação de execução, a instituição financeira não conseguiu nenhum bem ou valor de Maria, motivo pelo qual requereu a penhora da fração ideal do bem, do caso, que é o terreno da executada. A Maria, por sua vez, alegou a impossibilidade de penhora, já que é bem de família, e o banco, em réplica, afirmou
que a penhora de parte do terreno é possível, ainda que para isso seja necessário descaracterizar a parte da área construída com a finalidade de dar acesso independente ao quintal, né, dar acesso do quintal à rua de forma independente, passível de ser desmembrado e transformado em um imóvel independente. E aí, quem é que tem razão nesse caso aqui? Nesse caso aqui, quem tem razão é a Maria. Por quê? Porque a gente está pensando aqui em uma casa que tem um quintal esse que não tem acesso à via pública, é realmente um fundo da casa, e aí você tem como, para que esse fundo da casa tenha acesso à rua, você teria que necessariamente tirar um pedaço da casa, descaracterizar essa casa para dar acesso à via pública ao quintal. E aí, nesse caso, é possível você fazer esse tipo de penhora? Gente, não, né? Descaracteriza o imóvel, certamente ficaria inclusive fora dos padrões exigidos pela lei de parcelamento do solo, pelas leis municipais. Então, assim, realmente nesse caso, você tem uma situação em que não seria possível a penhora. Então, veja só, quando é que a penhora vai ser possível de parte ideal do terreno? Quando não descaracterizar o imóvel como um todo. Então, naquele primeiro caso, era muito fácil, era praticamente 2 lotes de terra, né? E só um estava sendo usado, então ali era muito tranquilo. Nesse segundo já não. Tese 6. É possível mitigar a proteção conferida ao bem de família quando o imóvel possui frações com destinações distintas e separadas uma da outra, permitindo a penhora da fração de uso comercial. Então veja só aqui como era essa situação. Vamos aqui para um caso concreto. O Aristides, ele possui um único bem, que é um imóvel situado na Avenida dos Pataxós, número 235, Patópolis. No terreno está encravado um prédio de 2 andares, com área total construída de 600 metros quadrados. No piso térreo, há uma escola preparatória para concursos públicos. Já no piso superior, há uma residência onde ele habita com a sua família. Esse acesso à residência é feito através de uma escada externa, independente do pavimento térreo. O Aristides ele tem uma dúvida de 200 mil com o Banco ABC. Parece que todo mundo deve 200 mil ao Banco ABC. Promovida a ação de execução, a instituição financeira não conseguiu nenhum bem do Aristides, motivo pelo qual requereu a penhora do andar térreo, que é onde está a escola preparatória para concursos públicos. O Aristides, por sua vez, alegou a impenhorabilidade do bem de família, e já o banco alegou que essa impenhorabilidade não abrange a parte do imóvel que é utilizada para fins comerciais. Quem é que tem razão aqui, gente? Quem tem razão é o Banco ABC. Olha só como é que ficou aqui um trechozinho da decisão. Verifica-se o acesso separado para o segundo pavimento do imóvel através de uma escada externa, sendo certo que o primeiro piso do imóvel, ocupado pelas salas de aula e banheiros, não é alcançada pela condição de bem de família. Nessa senda, como a execução se processa no interesse do exequente, há de ser permitida a alienação do domínio útil do piso térreo do imóvel penhorado. Então, nesse caso aqui, foi permitida a penhorabilidade, a penhora, não é, de parte do imóvel, já que qual era a situação? Na parte de baixo havia uma escola preparatória, havia uma escada externa que dava acesso independente à parte de cima, onde havia uma residência. Então, a parte de baixo foi penhorada para saldar a dívida, já que essa parte de baixo era utilizada para fins comerciais. Tese 7. É possível a penhora de imóvel contíguo ao bem de família, que possui a matrícula própria no registro de imóveis, sem que se viole o parágrafo único do artigo 1º da Lei do Bem de Família. O que é que diz o parágrafo único, para começar? A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Vamos lá para um caso concreto. O Fábio adquiriu os lotes 5 e 6 da quadra 5 do loteamento fechado Quintas do Igarapé. Cada um dos lotes possui 450 metros quadrados, sendo ambos contíguos e com frente para a mesma rua. No lote 5, Fábio construiu uma duplex de 400 metros quadrados. Já no lote 6, foi feito um jardim. Então, o lote 6 não tinha ali uma grande construção. Havia tão somente, né, um jardim. O Fábio passou a residir no imóvel com a sua família, não possuindo qualquer outro bem. Isso aqui, gente, é muito comum em loteamentos fechados. O indivíduo compra ali dois terrenos, né, dois lotes, cada um tem a sua matrícula separada, mas ele compra esses dois lotes juntos, constrói só em um e o outro fica sendo uma área de lazer. Aí às vezes constrói, pode fazer, sei lá, uma piscina, uma área de lazer mesmo, então pode deixar sendo só mesmo um quintal. É bastante comum realmente nesses loteamentos de alto padrão. Aí vamos lá. Ocorre que o Fábio tem uma dívida de 400 mil com o Banco ABC. Promovida a ação de execução, a instituição financeira não conseguiu penhorar nenhum bem o valor de Fábio, motivo pelo qual requereu a penhora do lote 6 do condomínio fechado Quintas do Igarapé. Fábio, por sua vez, alegou a impenhorabilidade do bem de família e o Banco ABC afirmou que o referido lote possui matrícula própria e não possui edificação que compõe a casa, não estando por isso abrangido pela proteção do bem de família, que se limita à casa, que está situada no lote 5. E aí, quem é que tem razão, gente? Quem tem razão aqui é o Banco ABC, né? Quem tem razão é o Banco ABC. Inclusive, esse caso aqui é muito parecido com aquele caso lá que eu trouxe, caso concreto 1, lá da tese 5. Só que naquele caso específico não havia uma matrícula independente. Havia basicamente, era um lote único, só que era um lote muito grande que dava acesso aos dois lados da rua. Aqui a gente tem dois lotes independentes. Então, se naquele primeiro caso já era possível, bastando não desconfigurar o imóvel, imagine nesse caso aqui, que nós temos de fato dois lotes independentes, um do outro, com matrícula própria e tudo. Então aqui, gente, perfeitamente possível você penhorar um dos lotes. Tese 8. É válido acordo judicial homologado no qual o devedor oferta bem de família para garantia de dívida. Portanto, a posterior alegação de impenhorabilidade do imóvel previsto na Lei 8.009 de 90 contraria a boa-fé e a eticidade. Mais um caso concreto aqui, vamos lá. O Aristeu possui um único bem onde reside com a sua família, avaliado em 600 mil reais. Ocorre que ele deve 200 mil reais a Pedro. O credor então ajuizou uma ação de cobrança. E na audiência de conciliação, o Aristeu se comprometeu a, no prazo de 6 meses, vender a sua casa e com parte do apurado pagar a Pedro. Passado o prazo, a dívida não foi paga, motivo pelo qual Pedro promoveu a execução, requerendo a penhora do imóvel em questão. Aristeu, por sua vez, alegou que o bem era impenhorável, posto que o imóvel é bem de família. E aí, quem é que tem razão nesse caso? Gente, nesse caso, o STJ deu razão a Pedro. Ele disse que sim, pode penhorar a casa do Aristeu. Mas, professor, o bem de família legal ele não é irrenunciável? Gente, ele é. Ele é irrenunciável, sim. Só que aqui acontece que houve uma execução, nenhuma audiência de conciliação. O Aristeu se comprometeu ele mesmo a vender o imóvel. E aí, lembrando que o bem de família legal ele não é inalienável, então o Aristeu pode sim vender. E aí ele se comprometeu a vender e com esse valor pagar o Pedro. Acontece que ele não fez. E aí o STJ disse, olha, em um caso concreto como esse, tá certo que o bem de família é irrenunciável, mas nós não podemos também dar uma proteção irrestrita sem afastar hipóteses excepcionais que contrariam totalmente a boa-fé. Então aqui o Aristeu falou que ia vender para pagar, ele homologou um acordo judicialmente nesse sentido, questão de boa-fé. Então ele sim, nesse caso, vai ser possível a penhora do bem de família de Aristeu.
E aí, gente, fica o meu questionamento. O que que você pensa disso? Você, como juiz, decidiria de que forma você afastaria essa impenhorabilidade? Ou melhor, você homologaria esse acordo? Eu acho que a pergunta é mais por aí. Você homologaria um acordo em que uma das partes abre mão da impenhorabilidade do bem de família e afirma que vai vender a casa para pagar a dívida? E aí fica o questionamento, fica a minha curiosidade sobre a opinião de vocês sobre o assunto. Tese 9. São taxativas as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família previstas na Lei 8.009 de 90. Logo, não comportam interpretação extensiva. Gente, como eu disse a vocês, lá no artigo 1º diz o que é o bem de família, né? Quando há o bem de família legal. E aí, um ponto interessante, o bem de família legal ele tanto pode ser da pessoa solteira, da pessoa viúva. Então, assim, família monoparental, família de uma pessoa só, todo mundo tem direito à proteção do bem de família, tá bom? E aí, existe lá no artigo 3º as hipóteses em que essa impenhorabilidade vai ser afastada. Essas hipóteses são taxativas e você não pode interpretar extensivamente. Então, eu vou ler aqui rapidinho, são até muitas hipóteses, mas eu vou dar aqui uma lida bem rápida, tá bom? A impenhorabilidade, né? Ela é oponível em qualquer processo de execução fiscal, civil, previdenciária, trabalhista ou de qualquer outra natureza, salvo se movido aí pelo titular de crédito decorrente do financiamento destinado à aquisição do imóvel, nos limites dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, aquele indivíduo que contrata o financiamento para comprar casa. E aí, realmente, esse financiamento para comprar um imóvel, você pode sim penhorar o imóvel para pagar o financiamento. Do credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Então, aqui, um indivíduo que deve alimentos ao filho. O grande detalhe é que, às vezes, esse indivíduo já tem outra família, né? Reside ali com a esposa, e aí realmente seria complicado você penhorar o imóvel inteiro para pagar os alimentos do filho que é exclusivamente de um dos dois, quando na casa já mora a esposa e muitas vezes filhos do casal novo, né? Então realmente a lei resguarda essa metade do cônjuge. A cobrança de impostos predial e territorial, taxas e contribuições devidas em função do próprio imóvel familiar. Então aqui tem, por exemplo, a cobrança do IPTU, né, a cobrança de taxas, contribuições. Aqui, por exemplo, acaba entrando a dívida condominial, né, que vai ser aqui algo semelhante em virtude do próprio imóvel, etc. A execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia pelo casal ou pela entidade familiar. Então, deu o imóvel em garantia como hipoteca, naturalmente, ele vai poder sim ser penhorado. Por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. E aí, sobre essa hipótese, nós temos uma tese que vai falar só sobre ela, então eu vou deixar para falar sobre ela no próximo podcast. E por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. E aí, gente, antigamente existia uma interpretação de que essa fiança era somente no contrato de locação residencial. Então, por exemplo, o João ia alugar uma casa e aí o pai do João ia lá e assinava o contrato como fiador. E aí, nesse caso, mesmo a casa do pai do João poderia sim ser penhorada. Só que se entendia que se o João, por exemplo, fosse alugar um ponto comercial e o pai de João fosse o fiador, a casa do pai de João não poderia ser penhorada. Isso daí é entendimento superado. Então hoje o fiador sempre se lasca. É só você colocar isso na cabeça. Fiador sempre se dá mal. Então
independentemente do contrato de locação ser comercial ou residencial, o bem de família do fiador vai poder sim ser penhorado. Mas vamos lá para um caso concreto agora, para falar sobre essa questão que diz aqui na tese, que não cabe interpretação extensiva. O Francolino Júnior procurou a imobiliária Moradia Feliz com a finalidade de alugar um imóvel residencial. Como condição para aluguel, a referida imobiliária exigiu uma garantia. Foi então que o Francolino Sênior, pai do locador, ofereceu seu único imóvel onde ele residia como caução do contrato de locação. Passado alguns meses, o Francolino Júnior parou de pagar o aluguel, o que motivou uma ação de despejo, e realizado o despejo, a imobiliária requereu a penhora da casa do Francolino Sênior para a quitação dos valores atrasados. Em contestação, o Francolino Sênior alegou que o imóvel não pode ser penhorado por se tratar de bem de família. Em réplica, a imobiliária disse que o inciso 7º do artigo 3º, que dispõe acerca das exceções à regra geral da penhorabilidade, deve sofrer interpretação extensiva. Qual é esse dispositivo? É o que fala sobre a fiança. Então, disse, olha, a fiança aqui equivale à caução. Então, o imóvel do Francolino Sênior vai sim poder ser penhorado, porque ele ofereceu como caução. E aí, quem é que tem razão aqui? Quem tem razão é o Francolino Sênior, porque caução imobiliária não é a mesma coisa que fiança, e não cabe interpretação extensiva do artigo 3º da lei da impenhorabilidade do bem de família. Então, se for caução, permanece impenhorável. O que realmente afasta essa impenhorabilidade é a fiança. Tese 10. É inviável a interpretação extensiva do artigo 5º da Lei 8.009 de 90 para abrigar bem que não ostenta característica de moradia permanente, pois o propósito da lei é evitar a blindagem de imóveis de uso eventual recreativo, não afetado a subsistência da entidade familiar. Então veja só, gente, o artigo 5º aqui da Lei 8.009 diz que para efeitos de impenhorabilidade, de que trata essa lei, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente. Então vamos aqui para um caso concreto. O Lucas mora em um imóvel alugado na cidade de Fortaleza, mas ele tem um imóvel dele, só que esse imóvel é situado na praia de Canoa Quebrada. E esse imóvel ele é utilizado, melhor dizendo, para fins meramente recreativos. Então, fim de semana, o Lucas vai lá para Canoa Quebrada e passa ali o final de semana na praia, na casa dele, na casa de praia. Ocorre que o Lucas deve 200 mil ao Banco ABC, como todo mundo aqui, em todos os exemplos, todo mundo devia 200 mil a esse tal desse Banco ABC. Foi promovida a ação de execução, a instituição financeira não conseguiu nenhum bem, o valor de Lucas, motivo pelo qual requereu que o imóvel situado na praia de Canoa Quebrada fosse penhorado. Em contestação, Lucas alegou que o imóvel era seu único bem, devendo ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Em réplica, o Banco ABC afirmou que a impenhorabilidade do bem de família não abrange bens não utilizados como moradia permanente. E aí, quem é que tem razão? Quem tem razão aqui é o Banco ABC. Então veja só, essa casa que o Lucas tem lá em Canoa Quebrada, que ele utiliza para passar fim de semana, enfim, fins meramente recreativos, essa casa aí, ela não está protegida pela impenhorabilidade do bem de família, ainda que o Lucas não tenha nenhuma outra casa e more de aluguel em Fortaleza. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Estamos aqui fazendo um trabalho bem árduo para colocar em dia esses informativos. Como eu já falei, alguns informativos que eu gravei hoje do STF, tive uma crise de garganta terrível, então passei aí alguns dias sem gravar. Isso acumulou 8 informativos para eu gravar podcast, 3 do STJ, inclusive, que são informativos bem grandes, mas estamos agora, hoje, voltando e colocando em dia, e se Deus quiser, logo mais estaremos com todos os informativos em áudio também em dia, assim como o informativo escrito está
rigorosamente em dia hoje na plataforma. Gente, não deixa de acessar nosso site legislaçãointegrada.com.br, não deixa de conhecer o Clube da Lei, esse clube que vai ajudar você a organizar seu estudo, a se manter sempre atualizado e a passar no concurso que você quiser. Com certeza vai ser uma ferramenta muito boa para te ajudar na tua preparação. Fica esse convite, te aguardo também no nosso próximo podcast. Até lá!